vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Nome vais vencer. 7h02. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão videologados nessa manhã. Está começando mais um programa do Departamento de Cavalheiros da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede está situada na cidade de Porto Alegre, na Avenida Farrapos, número 312. Presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E na superintendência do Departamento de Cavalheiros, pastor Wilson Resplanes. E eu sou o vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro. Sirvo a Deus ali na cidade de Viamão, onde a nossa sede diária está ali na Avenida Liberdade, 884. Nosso pastor da área, pastor Antônio Cristiano Brizola. Também temos o nosso supervisor do entorno leste, o presbítero Antônio Santos. Aleluias. E nesta manhã tenho como convidado aqui o diácono Jonathan. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Amém. Deus abençoe a todo mundo. E o auxiliar Luan. Paz do Senhor Jesus a todos. E nós estamos aqui nesta manhã para trazer boas novas da parte do Senhor. E estaremos orando neste momento, clamando ao Senhor que Ele venha operar nessa manhã. Aleluia. Oramos então, irmãos.
Senhor Deus e Pai, Eterno, em nome de Jesus, Estamos diante da Tua presença, Pai Espírito querido. possa estar conosco Fale nessa conosco programação. nesta manhã, Jesus, ó opere Pai segundo a celestial, Sua esta vontade, mensagem, segundo o Seu Senhor querer. Jesus, este Venha, vídeo, Senhor esta meu Deus, revelar a Sua programação, vontade, alcance para que o todos maior possam número de ouvir, pessoas Pai querido. possíveis, ó Senhor Oh Jesus, Deus dando a Todo-Poderoso, direção a elas, dá graça Jesus, para aqueles que estão dando, se Senhor focando Jesus, para seus discernimento, trabalhos, Senhor Senhor Deus, meu Deus, através para mais um desta dia, programação, Senhor, na das face desta almas, ó terra. Senhor Em nome de Deus, Jesus, que venha que teu paz sobre a Espírito vida, Santo Senhor meu fique Deus, exorte que venha a com todos resposta ter do o alto, privilégio Senhor de meu Deus, estar, que ó venha, Pai, Senhor meu nessa Deus, mensagem algo da Tua e parte ser que possam estar transformado ocupados venha ser contigo, feita de que maneira, venham abrir os seus Deus, ouvidos para ouvir a Sua profunda voz, dentro dos sentir a Sua corações, presença, oh, Pai Jesus. querido. Neste momento nós repreendemos todas as potestades, Jesus, todas as obras clamamos contrárias, de tudo Deus. aquilo que o inimigo oramos tem para preparado, que o inimigo não venha mas neste prevalecer, momento, cauterizando na autoridade as que há no Teu mentes, santo e Pai bendito nome, celestial, nós caia tiramos por terra liberdade, todos os Senhor incensos Jesus, malignos, sabemos todas as ações do nós te inimigo damos caem por liberdade terra. no mundo espiritual, Nós Pai repreendemos celestial, na autoridade que o Senhor nos concede, ó que o Pai, inimigo não em nome tenha do Seu poder Filho contra Jesus Cristo. as mentes Permaneça conosco, daqueles Senhor, que estão nesta juntamente manhã. conosco E nos dê graças, nesta manhã, meu Deus. Espírito Dá de graça Deus. para o Teu povo. Obrigado, Nós Senhor estamos de aqui Jesus, para Te adorar e Pai para Te celestial, louvar, de estar em na nome Tu de és Jesus. maravilhoso. Amém, Jesus. Aleluias. Amém. Eu peço a Glórias todos os a irmãos Deus. que estão videologados nessa manhã, que compartilhem, que deixem o seu like, aleluias, e que venham fazer um contato conosco. Nós Aleluia. estamos aqui para prestar um serviço ao reino de Deus. Aleluia. Estamos aqui à disposição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e à disposição dos irmãos, naquilo que podemos ser útil. Afinal, Aleluia. nós somos membros de um corpo, e esse corpo tem que estar bem ajustado, unido. Aleluias. Aleluia. Então, neste momento, aleluias, o irmão Jonathan seguidamente está por aqui. O irmão é o líder, não, o senhor é o Líder da área líder de Viamão da dos juventude, jovens. dos jovens. Aleluias. O irmão Jonathan seguidamente está por aqui. E temos o Luan também, o auxiliar Luan, que já tem vindo algumas vezes nesse programa do Departamento de Cavalheiros, e também tenho visto ele algumas vezes Juventude na também. programação da juventude. Aleluia. Então quer dizer que nenhum é estreante aqui, exceto o irmão Jonathan, diácono Jonathan, aleluias, Aleluia. que foi abençoado pelo Senhor agora nesses Aleluia. dias, Glória a Glória a Deus. Deus. aleluias. E logo, de repente, o nosso irmão Luan também. Amém. E eu me sinto alegre em ver o Luan aqui. Ontem recebi um convite, irmão Jonathan, um convite de formatura. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Amém. Recebi o convite também. Ah, meu Fiquei Deus do céu, honrado em e poder fazer exatamente. parte, né, dessa E história. me veio na mente, irmão Jonathan, aquele jovem, aleluias, que eu não conhecia, não sabia o nome, não sabia absolutamente nada, mas eu via aquele jovem, sentado, só às vezes, e eu pensava, o que está se passando na cabeça daquele jovem? O que aquele jovem está fazendo? Aleluia. Ficava algumas horas sentado no quiosque, na churrasqueira, às vezes ao entardecer, com o celular ali na mão, coisa e tal. E eu pensava, está alegre, está feliz, o que ele está fazendo? Não competia a mim saber, mas era um questionamento que eu levava perante Deus, né? E hoje nós vemos o Luan aqui frutificando, Aleluia. e é algo tremendo, sabe? É aquelas coisas que Deus, só Deus mesmo, né, irmão? Eu lembro do Luan chegando na igreja junto com o senhor e depois agregando no departamento da juventude também. Eu lembro bem próximo do batismo, o Luan fugiu, né? O Luan Não, fugiu. mas, irmão Luan deu Jonathan, uma isso aí... fugida. Isso faz um tempo já, né, Luan? Mas Luan deu uma Mas fugida isso aí, de irmão, nós, né? Isso aí, irmão Jonathan, eu me lembro que eu tinha uma viagem para o Rio de Janeiro, que eu tinha comprado uma passagem uns 6 meses antes. Ou seja, eu não sabia que ia ser naqueles dias o batismo. Sim. E aí, eu sabia a data da minha viagem, né? Eu que marquei 6 meses antes. E daí quando eu por mim, se não tivesse outras pessoas junto comigo, eu não iria, perderia a passagem, não iria. E lutei, foi a viagem que eu, sinceramente, eu estava no Rio de Janeiro, mas a minha cabeça estava em Porto Alegre. E aí aquilo ali, eu me senti culpado porque o Luan não desceu as águas. Eu fiquei responsável por trazer o Luan na sede. E teve alguns irmãos que eu pedi que levassem o Luan para o batismo, mas Deus sabia, Deus estava no controle. E
e até mesmo trabalhou em mim, e eu fiquei muito abatido. Eu andava, e todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é um lugar muito belo, mas eu não tinha paz naquele lugar. E eu pensava, eu digo, meu Deus, e agora? Mas Deus é tão tremendo que quando eu voltei, o próprio Luan me disse uma coisa para me tranquilizar. Ele disse, irmão, eu vou me batizar. Aí aquilo ali me entrou uma paz no coração. Ele disse assim, irmão, e eu não tinha dito para ele, irmão, estou preocupado por tu não ter descido as águas. Ele foi me dizer, irmão, eu vou me batizar, no próximo eu vou. É como dizer assim, irmão, fica tranquilo que Tá não certo, passou, né? tá certo, eu vou. E aí, mas mesmo assim fiquei preocupado. E me parece que não foi no seguinte, ou foi no seguinte? Foi no seguinte. Foi no seguinte, né? E aí sim, quando ele estava dentro do carro e eu indo levar ele, acho que foi um dos últimos batismos lá nas águas do Lami, que ele estava dentro do meu carro e nós estávamos indo. Era uma manhã fria, né? Tava frio, tinha um vento, Tava muito frio. vento, tava Muito frio. E aí eu digo agora sim, e foi uma bênção. Foi uma Meu benção. Deus do céu, foi algo tremendo. Algo tremendo. Porque eu acho que eu não me batizei da primeira vez porque eu precisava sabe aquela convicção do Espírito Santo dentro de nós? Que eu nem sabia, nem entendia muito bem. Mas quando eu tive a segunda oportunidade, eu me lembro que eu estava no meu quarto e eu senti pela primeira vez a convicção do Espírito Santo testificando com o meu espírito. E eu senti, não, é agora. E eu senti aquilo dentro de mim muito forte. E logo, quando eu senti, eu já mandei pro irmão Celso. E eu me alegrei, eu digo, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Ele me disse, era mais ou menos assim, ele disse que estava no quarto e, Isso, exatamente. E não me lembro se foi um hino, uma palavra, e ele teve aquela convicção, me ligou e eu digo, Senhor. E aí nós trabalhamos em cima e, aliás, clamamos ao Senhor, né? Senhor, que seja dessa vez. E realmente assim foi. E aí eu vi o Luan dando os primeiros passos ali. Aliás, ele já estava engatinhando, né? E se firmando. E quando eu vi, ele estava em pé já, meio cambaleando, mas estava firme. E hoje, graças a Deus, inclusive, Aleluia. eu me lembro tão bem que daí ele me disse, no início ali da caminhada, que estava chegando os dias para ele ir para o exército. E um pouco antes, eu disse, Luan, quem sabe tu faz o CPUR? Qual é o grau de estudos que tu tens? É tal. Eu digo, Luan, então tenta fazer uma prova para o CPUR. E fiquei muito feliz quando ele me procurou e me disse assim, irmão, eu fiz e passei. Eu digo, Aleluia. meu Deus, que bênção. Aleluia. E aí eu via como um filho obediente, obedecendo. E aí eu digo, que coisa, né? E ele entrando, acatando, sabe? Não vou dizer que foi por mim, certamente, não sei se era um desejo do coração dele, mas quando eu vi ele entrando naquele caminho que eu havia falado, eu me senti muito grato, muito feliz, sabe? Muito grato a Deus. E outros tantos conselhos que eu dava pro Luan, me lembro também. O senhor profetizou casamento já pra mim. Meu Já Deus do céu, sempre me aconselhou, sempre. E era algo tremendo, meu Deus do céu. Às vezes eu ficava Deus é pensando, que coisa, por que eu estou falando isso? E eu encostava no Luan e Deus sempre me levava a aconselhá-lo. E aí eu pensava às vezes assim, meu Deus, estou eu lá aconselhando, que coisa. Eu gostaria eu de estar conversando outras coisas com o Luan, mas estava eu ali aconselhando, tipo, exortando ele. E graças a Deus que ele entendeu tudo isso, né? Aleluia. E hoje está frutificando, Aleluia. formado e tem certamente um futuro brilhante pela frente. Glória a Mas vai ter que continuar na presença do Senhor, Deus. né? Sempre. Buscando a cada dia. Não há outro caminho. Não né? há outro caminho. Aleluias. Irmãos, hoje nós escolhemos um tema e nós vamos falar hoje sobre santificação. Aleluia. Que coisa tremenda esse termo, né? Eu ontem à noite, lá na nossa sede, era culto de Santa Ceia, e ali o nosso pastor Brizola convidou o pastor Paulo Roberto. E ali ele trazia aquela palavra. E cada frase que ele falava, cada palavra que ele falava, eu via uma conotação com isso que nós vamos falar hoje, pela essa manhã. E aí eu digo, meu Deus, coisa tremenda, como Deus é tremendo. E alguém pode dizer assim, mas não tem nada a ver, mas espiritualmente ela tinha o mesmo sentido. Então nós queremos falar nessa manhã sobre santificação. Aleluia. E o que é santificação, né?
Santificação é algo tipo se doar para Deus, se consagrar a Deus. Aleluia. É viver à parte, né? Viver Separado, ser escolhido, né? uma ter a convicção, pureza. a pureza, né? Ter Pureza, a convicção né? disso, né? Pureza, procurar se purificar. Porque Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Ou seja, ele nos fez puro. A sua imagem e semelhança. Santo, sem pecado. Deus criou o homem sem pecado. Então, nós éramos puros. Mas todo mundo sabe que o homem um dia sai dos planos de Deus. E ali começa, antes de ler a palavra, vamos fazer essa introdução. E ali começa aquela peregrinação. Deus olhando o homem destituído. O homem fora do jardim, fora dos planos, tinha saído dos planos de Deus. Mas uma coisa interessante que eu vejo é que Deus, ele não abriu mão em momento algum. Não abriu mão. Não desistiu, Não né? desistiu. Não desistiu do homem. Ainda que em certo momento ele disse, me arrependo de ter... Que coisa, né? Mas ali Deus continua agindo. E vem aquela época dos sacrifícios. E era aquela matança de animais. Porque para haver a expiação, aleluias, tem que haver... Porque expiação quer dizer purificar, né? Sim, pagar um preço, né? Uma redenção. E aí era aquela matança de animais, de nada adiantava. No outro dia o homem estava impuro e não purificava completamente. Era sabe? Até que de repente Deus continua providenciando, né? Mas nós vamos ler no livro de Levítico, isso aí lá no passado, aleluias. Aleluia. Vamos ler no livro de Levítico, os irmãos acharam aí, podem... Livro de Levítico, no capítulo 20 e no versículo 26, para não ficar nas nossas palavras. Levítico, capítulo 20 e versículo 26, que nos diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Aleluias. Ali Deus já está operando de uma forma, ele está exortando o povo a cada dia, e chega um momento que Deus começa a dizer que ele quer que nós sejamos santos. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Existe um padrão, né? Se os irmãos aí estiverem com as Bíblias abertas, o versículo começa dizendo: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então essa é a meta de Deus para as nossas vidas. Temos que ser iguais. Ele nos fez a imagem e semelhança. Muitas vezes nós achamos que a igreja cria normativas de oração, de jejum. Padrões, né? Padrões, enfim. Criados pelo homem. A maioria do pessoal talvez possa pensar que não entenda, né? Isso, acha que é um padrão criado pelo homem, mas na verdade não é, né? A Bíblia aqui é bem específica, né? Ser de santos porque eu, o Senhor, ele frisa, né? Sou santo. Então essa é a base da santificação, né? Vou me santificar por quê? Para agradar A, B ou C? Não. Para agradar o Senhor. Ser-me santos porque eu, Senhor, sou santo. E vos separei dos povos. Veja que nós somos separados, né, irmão Celso? Nós não somos qualquer um, né? Nós fomos separados, escolhidos. A própria palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. O privilégio é maior do que se nós estivéssemos escolhido a Ele, seria... Exatamente, eu acho que a santificação é a maior demonstração de amor que a gente pode fazer a Deus. Acho que Deus se agrada, acho que é difícil a gente demonstrar o amor do jeito que Deus demonstra o amor pra gente. É muito difícil a gente equilibrar e demonstrar da mesma forma, ser recíproco da mesma forma que Deus é com a gente. Só que quando a gente se coloca e demonstra para Deus, não, a partir de agora eu vou andar em santidade e vou ser separado do mundo, vou ser separado dos homens e vou me doar a Deus. Daí é o momento que Deus se agrada com a gente, né? É que humanamente é mais fácil retribuir, né, irmão Celso? É muito mais fácil. Eu tenho uma filha pequena
E toda vez que ela me faz um agrado, um carinho, ou diz, pai, eu te amo, algo do tipo, a gente, com a mesma ação, nós retribuímos, né? Mas como retribuir a Deus por ter nos resgatado? É diferente, né? Eu consigo lembrar da minha vida lá atrás, sem Cristo, irmão Celso, e me envergonho muito. E não tem como retribuir algo que ele fez por mim, né? Não tem como retribuir, né? Por mais que a gente se esmere, então a santificação é o que nos aproxima, como nosso irmão Luan disse aqui, desse amor em Deus, né? Exatamente. O irmão Celso vai ler uma passagem, eu tinha anotado também aqui, irmão Celso. Depois, a Bíblia nos diz assim que lá em Hebreus, já no Novo Testamento, né? Porque Deus vem desde o princípio, vamos falar, lutando com o homem, né? Mas lá em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. E é aqui que é a chave. Sem a santificação, ninguém verá Deus. E não adianta nós lermos, não adianta nós recitarmos, não adianta nós fazer de conta, não adianta sair dos nossos lábios apenas. Nós temos que viver isso. E é aqui que está a grande diferença. Sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. E Deus sabe. O homem pode não saber. O homem pode olhar e dizer: que irmão, que irmã santa. É no falar, é no assentar, é no vestir, enfim, no trato. Mas e os pensamentos, e os sentimentos? Tem que ser no viver, né? E é isso que Deus requer, uma santidade no corpo, na alma, no espírito. Tem que ser algo profundo. Nós não podemos ser profissionais da fé, né? O irmão Jonathan comenta bastante sobre isso. Sabe? Não adianta viver de aparência. Não adianta, porque Deus sabe, Ele que sonda os corações. Ele conhece o profundo, o oculto, o escondido. E lá naquele dia não vai ter um jeitinho. Isso aí que me preocupa. Vai haver um acerto de conta um dia. E não vai ter um jeitinho, não tem. Para tudo aqui na face da terra, os homens acham um jeito. Os homens olham, não está dentro dos parâmetros, mas de repente a porta está aberta, ele está já na porta, já estão passando outros, e aí de repente, passa. Com Deus não vai ser assim. Não tem como. Com Deus não vai ser assim, ele nem vai chegar na porta, ele vai ser examinado antes, ele mesmo vai saber que ele não pode entrar. Ele mesmo vai ter consciência. E os dias é hoje, e eu me preocupo muito, porque essa é uma grande oportunidade nesta manhã de nós falarmos essa tão grande verdade. É verdade. E nós tomarmos consciência e que nessa manhã o Espírito Santo de Deus esteja agindo nas vossas vidas. E que nós viemos ter consciência disso, que não é de qualquer jeito. Deus requer de nós santidade. Aleluia. Ontem, na nossa sede diária lá em Viamão, o pastor Paulo ministrando a palavra de Deus, e de tudo que ele disse que foi extremamente edificante, irmão Celso, irmão Luan, mas o que me impactou muito e é uma verdade que nós esquecemos, é que hoje nós temos diversos recursos, como a programação do dia de hoje, as demais programações do decorrer do dia, os demais dias de culto, escolas bíblicas, cursos teológicos, enfim, ministrações de nossos pastores de área nos cultos de ensino, nos ensinando, nos alertando. Então a gente erra porque quer, né? Essa foi a palavra do pastor ontem, né? Nós temos total condição de não errar pelo fato de ter o conhecimento, né? Hoje com a internet muito forte, então a gente consegue buscar em diversos caminhos. Eu não tenho a condição hoje talvez de comprar um livro físico, mas hoje tem diversos livros online, né, irmão Celso, irmão Luan, que é um exímio leitor, são exímios leitores aqui, né? Então, hoje não há desculpa de não buscar essa santificação, né? Então, eu penso que estar em Cristo santificado, separado, é uma alimentação, né? Eu aprendi que
a gente tem que ter essa fome de Deus, né, irmão Celso? Tem que ter essa fome de Deus. É. Eu logo quando me converti, eu lembro que hoje o presbítero Antônio Santos, ele sempre me ensinou, tanto eu quanto a minha esposa, né, sobre essa parte, tem que aprender a sentir a Deus, né? E como aprender a sentir a Deus? É algo que não parece ser tão fácil, mas na verdade se a gente tiver uma rotina, vamos dizer assim, de orar, de ler, de buscar, de santificar, com certeza no soprar de um vento a gente vai ver a mão de Deus aí, né? Tem que se jogar, tem que ser se uma jogar. entrega total, não pode ser não pode ser de qualquer Raso, jeito. superficial. Não. Tem que ter uma profundidade, se né? lançar realmente, se jogar nos pés do Senhor, chorar, gemer. Tem que abandonar. A palavra de Deus, eu não consigo fugir dessa palavra. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Isso é Siga. extraordinário, né? Então, tem que haver isso. Se a pessoa não experimentou isso, ela não vai conseguir santidade. É um conjunto de coisas e quando a pessoa começa a negar-se a si mesmo, é sinal que ela está já querendo se aproximar de Deus. Achou o caminho, né? Achou o caminho, está negando-se, ela já começa a deixar as coisas terrenas, as coisas passageiras e começa a se apegar nas coisas de Deus. Um exemplo rápido, por exemplo, é verão. Está todo mundo indo para um lago, uma piscina, para praia, para tantos lugares, com pouca roupa, ou sei lá. E aí tem um culto. A pessoa tem que optar, tem que ter desejo de ir para o culto. Ela não pode ir para esse culto simplesmente por formalidades, porque para agradar o pai, o pastor, os amigos, ou eu tenho que ir porque não vão me ver. Uma obrigação, né? É uma obrigação, aí isso começa. Não é isso que Deus quer. Nós temos que ter prazer. Mas um prazer sincero. Nós temos que ter desejo. Aí vem, como é que uma pessoa vai tomar água sem sede? Até ela pode. Mas ela não tem sede. Mas não vai ser prazeroso, Não vai ser prazeroso. Ela não tem sede. Ela está tomando, pode tomar água sem sede. Como é que ela vai comer sem fome? Ela pode. Mas coisa boa é tu comer com fome, beber água com sede, matar a sede, sabe? Isso, irmão Celso, nesse assunto, eu não tem como não se lembrar de Ezequiel, né? Do profeta Ezequiel. No livro dele ele vai dizer quando a gente entra dentro do mar de Deus, né? Aquela passagem ali é exatamente sobre isso que os irmãos estão falando. Quanto mais profundo ele vai entrando, mais o mar vai dominando ele. Até que chega um ponto que ele não tem controle de si. É entender a revelação de Deus, né? Ezequiel, por exemplo, como o Luan disse aqui, o início é igual para todos, né, irmão Celso? Então a água vai bater ali nos tornozelos. O padrão é o mesmo. A gente pode exemplificar como uma grande árvore hoje. Hoje ela é uma grande árvore, mas um dia ela foi uma semente para depois ser uma grande árvore. Então nós temos que entender essa profundidade em Deus exatamente por isso. Eu não posso me contentar, né, irmão Celso? Porque hoje eu tive uma experiência com Deus e eu achar que isso que tá bom, é o suficiente, não. E aí passar anos sem ter essa experiência renovada ou ter uma nova experiência. Cheio do Espírito Santo. Se não está cheio, tenha desejo de querer ser cheio. Não é receber um pouco e dizer tá bom. Não, esse tá bom é perigoso. É perigoso. É muito perigoso. Irmãos, vamos estar lendo aqui alguns irmãos que já estão videologados conosco. Carlos Alberto Oliveira, paz, oração e união. Moisés Eliel, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Evangelista Elias Machado, paz, oração e união. Que o Senhor Jesus abençoe os irmãos nesta programação. Amém. Jonathan. Grace Budinoff Caferati, paz, oração e união. Deus abençoe grandemente a programação e a vida dos irmãos. Área Viamão. Jonathan, glória a Deus. Gladys Ross Ribeiro, paz do Senhor. Peço oração, estou com dor na cabeça. Lá de Canguçu, cidade do nosso pastor. Aleluia. Aleluia. Denise Marques, paz, oração e união.
Nosso pastor Antônio Cristiano Brizola. Pastor Brizola. Deus abençoe o Departamento de Cavalheiros área Viamão. Amém. Aleluia. Moisés Elial, falando em batismo, vai ter mutirão no vale. Olha só que bênção. Glória a Deus. Talvez para alguém seja, meu Deus, para mim é bênção. Aleluia. Falando em batismo, vai ter mutirão no vale no final de semana do Carnaval, para prepararmos o local para o batismo no final de fevereiro. Contamos com o apoio dos Cavaleiros de Viamão. Com certeza estaremos fazendo um esforço e estaremos aí. Helena Lemos, paz, oração e união. Peço oração por minha mãe, Ernestina, área Viamão. Norie, aleluias. Helena Lemos, glória a Deus. Vera Santos, Esposa paz, do Antônio. a esposa do presbítero Antônio. Paz, oração e união. Nicole, glória a Deus. Norie, exatamente, o crente tem que ter fome de Deus. Aleluias. Grace, para que o Pai nos criou, porque o Pai nos criou. Deus fez com que fôssemos santos e irrepreensíveis, porque Ele é todo santo e irrepreensível. Não se deixe levar por nenhum erro ou mal. Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Peço oração por venda do meu imóvel e recebimento de precatórios. Edson Luiz dos Santos, Deus Aleluia. está no controle. Ari Cachoeirinha, peço oração pela minha família. Aleluias, Deus é fiel. A paz do Senhor Jesus. E Edson novamente, paz, oração e união. Deus abençoe, deve ser este programa dos Cavaleiros. Amém. Aleluias. Aleluia. Neste momento, quando são 7h34, na cidade de Porto Alegre, nós vamos estar ouvindo um louvor e voltaremos. Passa muito rápido o nosso tempo. Passa rápido. Aleluias. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Andando no campo sozinho, cuidando de ovelhas, debaixo de um sol escaldante, mas sem reclamar. Seu cabelo era ruivo e queimado, sua pele vermelha. Não tinha brinquedo e vivia sempre a trabalhar. Não era guerreiro, mas tinha o dom de vencer. Matou um leão e um urso, Deus quem deu poder. Aquele garoto franzino que pouca gente conhecia, era a arma que Deus preparava pra matar Golias. Pegue o azeite, profeta, e vai aonde eu ordenar. Convide Jessé e seus filhos pra santificar. Deus disse, espera, profeta, falta alguém chegar. Desta casa escolhi o menor, pode ungir que eu vou usar. Então alguém saiu correndo a buscar o garoto. Estava esquecido no campo, sempre a trabalhar. Seus irmãos assustados ficaram olhando um pro outro. Ninguém se assentava à mesa sem o menor chegar. Davi foi chegando e ficando de joelhos no chão, na frente de seus invejosos recebeu unção. Quem foi humilhado subiu, quem era exaltado desceu. Pra ser vasto, profeta ou guerreiro, quem escolhe é Deus. Pegue o azeite, o profeta, e vai
você matar. Você disse eu não posso, ele disse estou contigo para guerrear. Deus não chama quem sabe, ele quer ensinar. Busque capacitado para capacitar. Deus ainda procura guerreiro na terra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluias, glória a Aleluia. Deus. Aleluia. E nós estamos ali em Viamão, numa campanha, aleluias, denominada De Volta para Casa. Aleluia. Aleluias, de volta para casa. E essa campanha recém começou e nós já temos visto o mover de Deus. Aleluia. E que coisa tremenda, né? Realmente é algo de Deus. E, aliás, essa campanha era para ter iniciado o mês passado. Mas como nós tivemos o janeiro profético, aí o pastor, é lógico, nós deixamos, o pastor deixou essa campanha, mas como esse mês, a nível de ministério, não está havendo uma campanha, então o nosso pastor diário, Antônio Cristiano Brizola, entrou com essa campanha que certamente estava no seu coração. Aleluia. E a gente vê que há um mover muito grande da parte de Deus. E com certeza, este ano vai ser um ano de voltar com as redes como Cheias, né? Pedro, como as redes lotadas. Glória a Deus. E porque a gente já começa a sentir, começa a ver Aleluia. realmente esse mover de Deus. E nós temos, por isso que nós temos que ser santos, né? Exatamente. E ainda que o mundo queira sujar as nossas vestes, É de verdade. todas as formas, o mundo tenta nós estamos no meio de um lamaçal. Esse mundo é um lamaçal, mas nós temos que estar com as nossas vestes limpas. O que significa as vestes limpas? É corpo, alma e espírito. Não é simplesmente essas vestes Humanas, externas, visíveis, né? visíveis. Não, isso aí não adianta absolutamente nada. Nós não podemos ter apenas a aparência. É verdade. Nós temos que ter a essência. E é isso que nós temos que procurar, dia após dia. Eu não consigo trazer nunca uma palavra, eu friso sempre a mesma coisa. Quando eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, eu digo, lá vem a exortação novamente, e que coisa boa. E eu lembro tão bem, eu mal estava engatinhando a palavra de Deus, e eu expressava algumas coisas para alguns irmãos, e eu me lembro também que teve um irmão, faz muitos anos que eu não vejo, e ele me disse assim, eu me lembro que ele fez um comentário na minha frente com outro irmão, ele disse, esse irmão vai ser marreta. E aí eu não entendi muito bem, e hoje eu entendo, não é que eu queira, e eu tenho que usar essa marreta, se é que é assim, contra mim mesmo, para mim. Aleluia. Porque a palavra de Deus realmente é um martelo, é uma marreta que esmiuça a penha, o coração duro, o pecado. E tem que ser dessa forma. E não adianta a gente querer aparentar ser certinho, ser santinho, ser bonzinho. Nós temos que santificar. Aqui a palavra nós já lemos que diz que sem santificação ninguém verá Deus. Aleluia. Que Deus é santo e nós temos que ser como Ele. Somos Aleluias. falhos, né? Somos falhos, né? Somos falhos, mas nós Somos não falhos. podemos nos conformar com isso. Não. Tem uma passagem bíblica, irmão Celso, que eu gosto muito, os irmãos quiserem acompanhar, que estão videologados conosco, é Gênesis 17, e o verso primeiro que fala exatamente nisso. Nós temos inúmeras limitações, irmãos, e sempre vamos ter elas porque nós somos a geração, né, que foi criada no pecado, como o irmão Celso comentou aqui há pouco. Na criação, então, eles tinham ali o Éden, né, a perfeição de Deus. Mas essa perfeição ainda ela continua viva. Na essência, ela continua viva. Então, se nós lermos ali
o Gênesis 17, o capítulo 1, vai dizer que, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. A perfeição não Aleluia. estar em não errar nunca, né, irmão Celso, irmão Luan, em ter um terno bonito ou um cabelo longo para as irmãs, a santificação, a perfeição não está apenas nisso. A perfeição está em andar com Deus. Mesmo nós sabemos as nossas limitações, né, Luan? Exatamente. E que somos sensíveis a toda ação, né? Se está quente, sentimos calor. Se está frio, sentimos frio. Se alguma coisa nos atinge, nós podemos ficar alegres ou tristes com isso, né, irmão Celso? Então, isso não pode interferir na ação de Deus nas nossas vidas. Então, se continuarmos andando com Deus, a Bíblia aqui, então, está nos dizendo que anda na minha presença e ser perfeita. A perfeição está em andar com Deus, em não ter uma vida apenas como nosso irmão Celso aqui, já que o Celso disse, em aparência apenas, né? Mas em viver E realmente isso, né? Uma mentira que o inimigo coloca na cabeça de muitas pessoas, irmão Jonathan, é que nós não somos merecedores do amor de Deus. É verdade. Quando a gente, acho que não sei se os irmãos provavelmente passaram por isso. Quando a gente chega mais próximo de Deus, mais a gente vê quão pecador a gente é e quão sujo a gente tá. É verdade. Quando a gente vai mais próximo da presença de Começa a Deus, a examinar. gente começa a nos olhar e ver, meu Deus, o que eu nunca reparei antes, agora eu vejo que É tá errado. verdade. E eu acho que, como a gente vem de uma igreja pentecostal, que crê nos dons, que sabe que os dons não cessaram, Aleluia. a gente crê muito no poder e no agir de Deus para curar um enfermo, para curar um paralítico, para curar aquela pessoa que está até cega, mas volta a ver. A gente crê na ressurreição de uma pessoa que muitas vezes já aconteceu também. Só que muitas vezes a gente não crê que Deus pode nos tornar mais alvo do que a neve. É verdade. Como o rei Davi clamou, irmão Celso. Davi clamou: Deus, me torna mais alvo do que a neve. Ele acreditava que ele poderia se tornar mais alvo do que a neve através de Deus. E relacionado a esse assunto também, eu creio que a santidade é algo que vai crescendo aos poucos. Vai. A gente não pode olhar uma pessoa, por exemplo, um pastor, que pastoreia uma área, ou seja lá, supervisiona uma região, e acreditar que quando a gente já entra para a igreja ou a Sim. gente entra para algum departamento, acha que vai ser igual. A gente está no mesmo nível de santidade. Claro. Né? A gente é algo contínuo e algo que vai aumentando cada vez mais. Quanto mais a gente se coloca, mais santo a gente começa a ser. Sempre com as nossas limitações. O irmão Jonathan falou algo que é a maior verdade. É andando na presença de Deus que a gente consegue ser uma pessoa perfeita. E mesmo assim, a gente vai falhar, a gente vai errar. Só que a gente tem que ter a mesma visão do rei Davi. Deus pode me tornar mais alvo do que a neve. Aleluia. Essa passagem que o diácono Jonathan leu, Gênesis, desde o princípio, o Senhor, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia. Desde o princípio, Deus sempre quis que nós alcançássemos essa pureza, essa santidade. Era uma exigência de Deus. É uma exigência de Deus. Que coisa tremenda, né? E alguém pode dizer assim: mas isso aí foi para o passado. Não. Não. Continua o Senhor vivo, né? disse em Mateus 5,17, ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei. Não, eu vim para cumprir. Aleluia. Aleluia. Só que hoje, aquele sangue que era derramado no passado dos animais, aquela expiação através do sangue dos animais, não surtia efeito, não era suficiente, não era capaz. E até que Deus vai e resolve uma redundância. Fazer além, né? Uma redundância. Resolver o problema, né? Ele resumiu, né? Resumiu. Sabe, esse aqui não tem. Só que tem um detalhe, ele veio, sofreu, padeceu. Ontem, pela ocasião da ceia, eu comecei a meditar ali, eu digo: Senhor, há 2000 e poucos anos, nesse momento, o Senhor estava, meu Deus do céu, agonizando
Aleluia. Estava indo para o Calvário. Me veio, eu nunca tinha pensado dessa forma, me veio ontem à noite ali por ocasião da ceia. Eu digo, há 2000 e poucos anos atrás, o Senhor estava sabendo que ia passar, ele estava já naquela aflição, naquela agonia terrível, por nós, por mim. E aí eu digo, foi por mim que ele estava lá, e ele estava em carne e osso, tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Glórias a Deus. Imagina, e aí tentei ir um pouco, é impossível, nós não conseguimos. Somente se nós passarmos por aquilo ali, pela agonia que ele passou, para nós sentirmos. Às vezes a gente passa por um probleminha e já se desespera. Jesus passou por tudo aquilo que nós problemas, temos. Né? Meu Deus do céu. Que são os nossos, né? Por nós. E aí me veio, morreu por nós, né? Que coisa tremenda. O que era pecado ainda continua sendo pecado. Continua. E como Não nós tem, falamos sabe? no início, o padrão é o mesmo, né? É o mesmo. É o padrão Deus mesmo, não mudou. Né? Deus não mudou. Deus né? requer santidade. Ele continua requerendo santidade da nossa parte. Vou deixar que os irmãos comentem um pouco, falem um pouco, porque senão, de repente... Glória a Deus. Não, glória a Deus. Aleluias. Eu vou Irmãos. ler uma passagem aqui, irmão Jonathan. Fica em Salmos 77, versículo 13. Salmos, capítulo 77, versículo 13, diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Como os irmãos estavam falando, Aleluia. Jesus, ou melhor, nas outras religiões, irmão Jonathan, os deuses que eles idolatram, os deuses que eles adoram, não sentiram na pele. Nenhum deles pode falar, Diácono Celso, que eu senti a tua dor. Eu sei o que é uma dor. São exclusivistas, né? É para os outros só, para né? os Não outros. para eles, né? Mas Jesus, ele é o único que pode dizer, eu senti na pele a dor. Eu sei o que tu tá sentindo, a dor, a aflição, o medo, a angústia. E venceu, eu senti não. tudo isso e venci. Se entregou por nós. É. Já pensou o que é uma pessoa se entregar por outro? Exatamente. O pastor Resplandes, no curso de obreiros que a gente teve lá em Bom Retiro do Sul, ele falou algo que é uma frase que a gente repete diariamente. Quem já serviu sabe disso, que é o exemplo arrasta. Arrasta. O exemplo arrasta multidões. Por isso que Paulo deixou escrito, né? Por isso que eu sempre falo do padrão. Paulo deixou escrito, sede mesmo imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. É o exemplo, né? O exemplo, quando tu se coloca e passa por aqui. Eu me lembro também, no exército, um dia de chuva, e a gente estava treinando para uma competição de ordem unida lá. E a gente via que a gente estava treinando e começou a chover. Caiu uma pancada. E a gente viu que outros militares, o tenente, ele poderia ir para baixo do saguão. Ele poderia ir para baixo de algo, se proteger da chuva. Mas ele ficou na chuva com a gente. Ele ficou na chuva marchando, nos ensinando, nos direcionando ali. E desde aquele dia, entre nós ali, o corpo de alunos, a gente falava, ele poderia Não cessar, precisava, né? ele não precisava daquilo. Só que ele queria deixar uma marca ali em nós. Ele queria nos mostrar que o exemplo que ele estava dando era o exemplo que a gente poderia dar um dia para outra pessoa. Aleluia. Sabe? Jesus fez exatamente isso. Jesus poderia ter fugido de tantas coisas. Jesus poderia ter negado diversas coisas, porque o medo, o receio das circunstâncias, muitas vezes nos abala. Só que Jesus passou para nos mostrar que a gente também pode Aleluia. passar. E graças a Deus, Ele nos deu o privilégio da salvação. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo pecadores, Ele nos deu o privilégio da salvação. E a santificação que a gente está falando nessa manhã é uma forma de retribuir, não da mesma medida, mas retribuir na nossa limitação o amor que Deus tem para nós. Eu acho que tem muitas pessoas aqui videologadas com a gente e o anseio que a gente tem, Diácono John, dentro de nós é, de alguma forma, quando Deus demonstra o amor dele, demonstrar de volta. Retribuir, né? Retribuir aquele amor que ele tem por nós. E quando a gente se torna cristão, quando a gente entende a morte de cruz, e não foi uma morte de cruz leve, foi um caminho percorrido por Jesus, levando a cruz de dor, de sofrimento. Quando Por a gente mim, percebe, por nós, por todos nós,
a gente vê que de alguma maneira a gente precisa retribuir. E a santificação, ser separado, é uma forma que a gente pode demonstrar esse amor. E a retribuição é nós nos entregando, renunciando o nosso eu. É a forma de agradecer a Deus, de ser grato, nos entregar para Ele. É algo diário, né, irmão Celso? Diariamente, já que o Senhor se entregou para nós, nós também vamos nos entregar de corpo e alma, sem resistência nenhuma, sem reservas. Aleluias. Glória a Deus. E o tempo se vai, irmãos. Eu vou ler aqui mais alguns irmãos que estão conosco. Aleluias. Temos o irmão Givanildo Ribeiro, paz, oração e união. Edson Luiz, paz. Este louvor falou comigo quando Glória a disse Deus. que Deus não chama quem sabe, mas chama para ensinar. E o nosso supervisor, Antônio Carlos dos Santos, paz do Senhor, Deus abençoe os cavalheiros de Viamão. Nosso irmão Alberto Ventura, paz, oração e união. Patrícia Araújo Moraes, por oração, pede oração e paz, oração e união. Camaquana, escuta. É verdade, o exemplo arrasta. Grace. Triste quando não temos bons exemplos. Aleluias. Deixa eu ver o que mais aqui. Temos alguns irmãos videologados. Temos alguns pedidos de oração aqui. Então nós vamos estar orando. Aleluia. Daqui a pouco mais. Glória a Deus. 7h54. O relógio ele não para, infelizmente. Mas graças a Deus por todos os irmãos que estão videologados nessa manhã. Aleluia. E se aproxima para o final dessa programação. E Aleluia. eu gostaria de saber se os irmãos têm mais alguma coisa para colocar. Só sobre o exemplo arrasta ali, eu vi que a irmã Grace comentou, a gente não pode olhar para esse tipo de exemplos negativos, né? Com certeza. Eu aprendi, nesse pouquíssimo tempo que eu tenho de conversão, os nossos pastores, líderes e encarregados de congregação, enfim, é uma obrigação nossa, eu vejo assim, né? Eles desbravaram, eu vejo pelo pastor Humberto, né, irmão Celso, ele desbravou tudo até aqui. E provavelmente ele não disse nem a metade do que passou para estar onde está, né? Bah. Então, a gente tem que pegar só o exemplo de Cristo e nós somos suscetíveis ao erro, né? Imagina só se o pastor Humberto fosse olhar para... Não. Hoje o Ministério da Restauração, ele não teria recebido a revelação de Deus. Não teria aceito. Não. Talvez tivesse recebido, mas não teria posto em prática, porque ele teria olhado. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se nós quisermos vitória, realmente nós temos que olhar Claro que para o alto. é triste, né, de ver alguma Exato. coisa, mas... E por isso que nós temos que nos esforçar, Sim. passar por cima. E o que é santificação? Exatamente Santificação isso, né? é nós passarmos por cima de tudo isso. Claro. Imagina se Jesus de repente não tivesse santificado, ele não teria ido para a cruz. Ele teria dito, não, mas peraí, no meu rosto ninguém vai bater. Não, Claro. o que é isso? Ele Teria fugido, né? ele Era teria mais fugido, fácil, Ele teria né? se levantado, mas como a santificação requer renúncia, requer humildade, mansidão, Aleluia. ele foi como um cordeiro mudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, se nós, isso que é santificação, é nós não sermos mais nós. É nós nos entregarmos. Eu não me mando mais, eu não tenho mais. Quem controla a minha vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Aleluia. Deus. Isso é santificação, é nós. E nós temos que fazer esforço para entrar por ela. Uma vez eu passei por uma situação, Temos irmão, um minuto, irmão irmãos. Celso, e eu pensei comigo em que fiquei triste e a pessoa me disse, imagina se Jesus tivesse ficado triste, né? Ele não teria morrido por nós, né? É verdade. Mas glórias a Deus que estamos aí hoje glorificando o nome de Aleluia. Jesus. Amém, irmão Celso? Irmãos, as suas considerações finais, Diácono Jonathan, e Amém. após o irmão Luan. Vamos orar pelos pedidos Aleluia. de orações, Podemos né? orar. Que Deixa o eu ver se pessoal tem mais deixou. alguma coisa aqui. E vamos estar orando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e aos irmãos que tiveram videologados nessa manhã. Bastante Deixa eu ver uma pessoas. coisa. Aleluia. Então,
vamos estar orando a Deus, que Deus Vamos haja, orar. que Deus Aleluia. quebre as cadeias, destrua todas as fortalezas, e que Glória nós a possamos Deus. verdadeiramente nos colocar na presença de Deus, que Deus venha agir de uma forma sobrenatural, Amém. que todas as obras do diabo elas sejam destruídas, que nada venha impedir de nós nos colocarmos na presença de Deus, Aleluia. que Ele possa realmente, que nós possamos vencer as barreiras, mas não pela nossa força, não pela nossa força, sozinho nós não vamos vencer. E as armas dessa milícia, elas não são carnais, não são verbais, elas, não adianta nós pegar e tentar no nosso eu vencer, não tem como. Não daria certo. Não tem como, as armas são espirituais. E como se adquire? É na humildade, é na mansidão, é se colocando, gemendo. Oramos então, irmãos. Glória a Deus. Irmão Jonathan. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor possa ter falado com inúmeras pessoas como o Senhor falou conosco. Que o Senhor possa, Pai amado, nos fazer, nos santificar ainda mais através, ó Deus, das estratégias que o Senhor deixou descrita na sua Bíblia Sagrada. Aleluia. Muitíssimo obrigado, Deus, Senhor Jesus, por ter meu nos Pai. escolhido, por ter morrido na cruz do Calvário por Abençoa, nós, Senhor, esse e que nós departamento, possamos ser, o a Senhor Jesus, os mais superintendência, santificados meu Deus. possíveis, para que naquele Abençoa grande o dia nosso possamos nossos ter, Senhor Jesus, a grande superintendentes, certeza que nós supervisores, seremos salvos. cada líder, Abençoa, Senhor cada Jesus, o componente, nosso Senhor ministério, Deus. Abençoa pastor a tua presidente, igreja pastor Resplantes esse também, dia, Pai Senhor, querido. o E nosso a bênção, supervisor a do graça entorno do leste, os Senhor. demais supervisores. Deus abençoa o nosso Abençoa, pastor Senhor da Jesus, o área. nosso pastor Ah, Brizola, Senhor, meu todos Deus. os irmãos da área Nosso via mão, pastor, Senhor Jesus, meu que estiveram Deus, videologados Aleluia conosco. da sede. Abençoa a nossa Evangelista liderança Elias. como Jesus. como um Abençoa, todo, Pai Senhor querido. Jesus. É o que nós Homens queremos te nome de pedir e Jesus, lhe todos agradecer servos que aqui se ricamente. encontram nessa O manhã. nosso muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus. Jesus. E, Senhor, faça a Cada sua um vontade. Esteve videologado Em nessa nome manhã. do nosso Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.